Ei, gente, meu nome é Lívia Campos e eu sou acadêmica do 10º período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Eu vou apresentar o trabalho que eu e os meus colegas, Laura Moreira, Lincoln de Castro, Lucas Cacete e Marcos Capobianco, realizamos sob orientação do professor Sérgio Cansado, que é neurocirurgião do Felício Roxo e professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. O título do trabalho é A Inteligência Artificial como Ferramenta de Triagem e Diagnóstico no Acidente Vascular Encefálico Isquêmico Agudo, uma revisão sistemática. Bom, os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos agudos causados por oclusões de grandes vasos requerem detecção emergencial na triagem pré-hospitalar, com subsequente verificação intra-hospitalar e tratamento por trombectomia endovascular, se possível. Isso é fundamental para reduzir mortalidade. Esses AVEs, a abreviatura que a gente vai usar para acidente vascular encefálico isquêmico, são detectados a partir do ASPECTS, angiografia cerebral não invasiva e estudos de perfusão, que também medem o núcleo do infarto e incompatibilidade de volume penumbral. O ASPECTS é um score desenvolvido para simplificar e avaliar as alterações isquêmicas precoces na TC de crânio sem contraste. Os resultados desses estudos informam a candidatura do paciente para trombectomia. No entanto, a interpretação clínica desses exames está sujeita à subjetividade, atrasos e variações entre as instituições. E atrasos, nesses casos, implicam na exclusão do candidato para uma intervenção endovascular, também perda neuronal e, consequentemente, mortalidade. Assim, apesar dos esforços de otimização, continua sendo necessária a detecção mais imediata, sensível e padronizada de um AVE. E a inteligência artificial, com suas plataformas de software de imagem, é proposta como uma ferramenta para suprir essa necessidade. Vale ressaltar que o termo aprendizado de máquina é uma área de pesquisa relacionada à inteligência artificial que fornece ferramentas para desenvolver tomadas de decisão a partir de dados. No caso, o objetivo principal de qualquer algoritmo de inteligência artificial é identificar de forma confiável a presença ou a ausência de um AVE isquêmico de grandes vasos a partir de imagens tomográficas tridimensionais. Os algoritmos, como o RAPID, por exemplo, diferem na escolha da manipulação de entrada de imagem, aproximação de função e também o formato final de saída do algoritmo e o grau de sinal de supervisão humana durante o treinamento. Quando a gente fala de aproximação de função, isso vai incluir, por exemplo, a aprendizagem de floresta aleatória e a rede neuronal profunda. São os dois principais tipos de função. Então, nesse sentido, uma compreensão completa de quais plataformas de imagem usam a inteligência artificial, qual a acurácia delas e como os clínicos podem usá-las na prática para interpretar a imagem é muito necessário. O objetivo desse estudo é realizar uma análise da eficácia da inteligência artificial como ferramenta de imagem rápida e eficiente para triagem e diagnóstico de um acidente vascular encefálico isquêmico por oclusão de grandes vasos. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática, conforme diretrizes do PRISMA, de estudos de inteligência artificial focados no diagnóstico de um acidente vascular encefálico agudo, de janeiro de 2018 a 2022, usando os termos inteligência artificial ou aprendizado de máquina e acidente vascular encefálico isquêmico nas bases de dados PubMed e Medline. O fluxograma no slide mostra resumidamente as etapas realizadas até a obtenção dos estudos selecionados para a realização da revisão. Então, primeiro a gente identificou os estudos relacionados ao tema, no PubMed e Medline, de acordo com os termos já ditos anteriormente. Aí a gente realizou a remoção das duplicatas e depois a gente aplicou critérios de inclusão, sendo que o principal critério de inclusão foi o objetivo principal do estudo ser o diagnóstico de um AVE isquêmico por meio de inteligência artificial. E aí a gente triou esses estudos que tinham esse critério de inclusão, depois a gente aplicou os critérios de exclusão e aí a gente obteve 8 estudos para a gente fazer a revisão sistemática. Então, 8 estudos que usavam variações de inteligência artificial para a detecção de acidente vascular encefálico isquêmico por oclusão de grandes vasos foram selecionados. A tabela no slide mostra quais são os estudos
o tipo de estudo realizado, a inteligência artificial utilizada, o número N de pacientes empregado e os resultados obtidos. Os algoritmos da aprendizagem de máquina mais utilizados no Aspects nesses estudos, eles utilizaram como aproximação de função predominantemente a aprendizagem aleatória de florestas e as redes neurais convolucionais. Os estudos que utilizaram a aprendizagem aleatória de florestas são predominantes e eles apresentaram uma sensibilidade para a detecção do AVC isquêmico, variando de 45% a 98%, com uma média de 68%. E a especificidade variou de 57% a 95%, com uma média de 81%. Então, média da sensibilidade foi 68% e a média da especificidade 81%. Já os estudos que usaram as redes neurais convolucionais para detectar diretamente o acidente vascular encefálico isquêmico de imagens de tomografia computadorizada, relatam uma faixa de sensibilidade de 67% a 94%, ou seja, uma média de 85%, e a especificidade de 52% a 94%, com uma média de 91%. Ou seja, eles parecem ter desempenho superior aos que utilizam a aprendizagem aleatória de florestas. No entanto, entre esses estudos, há heterogeneidade significativa nos dados, incluindo o tamanho da coorte, a comparação com padrão ouro e o tempo para aquisição inicial da tomografia de crânio encefálica. Sobre o software, notavelmente o Rapid tem maior métrica para precisão, chegando aí com mais de 80%. Razões relatadas para a falha dos algoritmos incluem anormalidade de varredura radiológica de lesão do sistema nervoso central pré-existente, contraste inadequado, incapacidade de corrigir o movimento do paciente e vasos muito tortuosos que impossibilitam a avaliação da coluna de contraste. Também é válido ressaltar que algoritmos de inteligência artificial também podem ser usados para a previsão do prognóstico agudo. Em geral, a inteligência artificial beneficiou esses prognósticos. Por exemplo, um estudo mostrou que a inteligência artificial levou a um aumento absoluto de 7% de precisão na previsão de hemorragia intracerebral sintomática. Concluindo, a inteligência artificial no diagnóstico por imagem de um acidente vascular encefálico agudo usa diferentes algoritmos de aprendizagem de máquina para uma variedade de tarefas. Então, especificamente, algoritmos de aprendizagem aleatória de florestas para o Aspects obtiveram quase 70% de sensibilidade e mais de 80% de especificidade em comparação com a interpretação humana. E os sistemas utilizando redes neurais convolucionais relatam métricas de desempenho em média 8 a 10% maiores. Contudo, é importante ressaltar que a comparação entre os algoritmos é limitada devido às diferenças nos algoritmos de máquina para o diagnóstico de imagem de um AVE e que ainda existem erros. Alguns dos dados disponíveis, por exemplo, relataram 68% de sensibilidade, sugerindo que alguns algoritmos podem perder quase de 1/3 dos achados na saída de imagem. Sendo assim, algumas versões de inteligência artificial têm um bom poder preditivo para aumentar o diagnóstico de acidente vascular encefálico isquêmico de forma precisa e padronizada, reduzindo erros humanos falsos negativos na interpretação de imagens, aumentando a eficiência da triagem de um AVE e, portanto, minimizando a morte neuronal e a mortalidade a longo prazo. Contudo, ela deve ser usada como uma ferramenta acessória e não substitutiva para ajudar o médico na detecção e diagnóstico dessa patologia. Essas foram as referências que utilizamos para fazer o trabalho e qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecimentos. Boa noite e muito obrigada pela atenção.